Advérbio. O que é o advérbio? É uma palavra invariável que se relaciona ao verbo para indicar diferentes circunstâncias, de tempo, de modo, de intensidade, de lugar e etc., relativas ao fato verbal. Exemplos de advérbio: cheguei cedo, advérbio de tempo. Ele escreveu depressa, advérbio de modo. Eu estou aqui, advérbio de lugar. Mas advérbios também podem se relacionar com adjetivos ou até mesmo com outros advérbios. Exemplos: essa cor é menos feia. Advérbio menos caracteriza o adjetivo feia. Ele se saiu muito bem. Advérbio muito caracteriza o advérbio bem. Qual a função do advérbio? O advérbio ele possui a função de modificar o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Pode também se referir a um adjetivo ou a outro advérbio, ou até mesmo a uma oração inteira. A função de caracterizar o verbo pode ser percebida na formação da própria palavra advérbio, em que o prefixo -ad indica proximidade, contiguidade. Sendo assim, do ponto de vista funcional, os advérbios desempenham função morfológica e sintática. Como fazer a distinção entre advérbio e adjetivo? Para fazer essa diferenciação é necessário considerar as características básicas desses dois tipos de palavras. O adjetivo, ele associa-se a substantivos e a variável. Ele pode ser masculino ou feminino e singular ou plural. Já o advérbio associa-se ao verbo e é invariável. Classificação dos advérbios. Agora, neste primeiro momento, falaremos dos advérbios de lugar, modo e tempo. Advérbio de lugar. A ideia desse grupo adverbial é responder à pergunta onde, dando um espaço referencial à frase. Neste grupo ocorrem duas subdivisões: os deíticos, que fazem referência ao emissor e ao receptor, exercendo assim uma função de sujeito ou de adjunto adverbial. No primeiro exemplo, o advérbio aqui funciona como sujeito na frase. Já no segundo exemplo, o advérbio aqui funciona como adjunto adverbial. Na segunda subdivisão, são feitas conexões em relação a um ponto de referência, assim como mostra o exemplo, no qual o advérbio desse especifica a localização da universidade, dando como referência o estádio de futebol. Advérbio de modo. Nesse grupo adverbial, o objetivo é especificar a maneira como a ação do verbo foi realizada. Acresce que com um acréscimo do sufixo mente, os adjetivos se tornam advérbio. No primeiro exemplo, no qual o advérbio felizmente especifica de que modo a ausência de John na vida do Garth é feita. Já no segundo exemplo, os advérbios profundamente, completamente e rapidamente mostram de que modo o soldado zero cumpriu as tarefas pedidas. Advérbio de tempo. Nesse grupo adverbial, o objetivo é especificar o período temporal ou dar noção de tempo à frase. No primeiro exemplo, o advérbio ainda dá noção de tempo, dando a entender que seria cedo para um lanche da meia-noite. E no segundo exemplo, o advérbio manhã serve para mostrar qual período de tempo foi o pior da vida de John. Continuando, vamos ver mais alguns tipos de advérbios, sendo eles intensidade, dúvida, afirmação e negação. Eles também possuem suas locuções, sendo elas para intensidade, em excesso, de todo, de muito, completo, por demais. Para dúvida, por certo, quem sabe. Para afirmação, na verdade, de fato, sem dúvida, por certo, com certeza. E para negação, de modo algum, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Agora vamos adentrar mais nas definições desses advérbios, começando pelo advérbio de intensidade, que tem como ponto intensificar uma determinada ação ou uma qualidade dada por um adjetivo. Vamos pelos exemplos. Na frase, ele bebeu muito, o muito está se referindo, intensificando a ação de beber. E na tirinha do Garfield, no primeiro quadrinho, meu mundo é muito bom. Temos o adjetivo bom, que se refere ao mundo, e o advérbio muito, no qual está intensificando a qualidade do mundo, de ser bom. Agora vamos falar sobre os advérbios de dúvida.
que tem como papel reforçar o sentido da dúvida de uma determinada ação. Vamos para os exemplos. Na frase, nós talvez venhamos à festa, o advérbio talvez dá o sentido de possibilidade a ida à festa. E na frase, possivelmente teremos os recibos até amanhã, também dá a possibilidade dos recibos chegarem até amanhã. Agora, vamos para os advérbios de afirmação, que servem para reforçar o sentido de afirmação de uma ação. Na primeira tirinha, no terceiro quadrinho, temos o claro, que reforça a afirmação dele estar entregando a bola. E na segunda tirinha, no segundo quadrinho, temos a locução adverbial com certeza, que se refere à afirmação que Joey fez no primeiro quadrinho. E no terceiro quadrinho, temos novamente a locução com certeza, que Garfield se refere à afirmação que Joey acabou de fazer. Por fim, vamos falar dos advérbios de negação, que reforçam o sentido de negação de uma ação. Na primeira tirinha, no primeiro quadrinho, temos o nunca, que se refere a o garoto ver tantos ovos de Páscoa na vida dele. E no segundo quadrinho, na frase do garoto, tem o não, que se refere a ele ganhar esses ovos de Páscoa. Na segunda tirinha, no segundo quadrinho, temos a primeira palavra não, que se refere a ele poder responder a questão, e a segunda, que se refere à religião dele não permitir que ele responda. E no último quadrinho, novamente a palavra não, que se refere a ele tentar utilizar aquela resposta. Por fim, vamos às palavras homônimas, que são palavras que possuem a mesma caligrafia, mas, dependendo do termo relacionado, elas podem ser tanto adjetivos quanto advérbios. Agora, vamos aos exemplos. No primeiro exemplo, possuímos duas frases. A primeira é: o carro custa caro. Nessa frase, a palavra caro é um advérbio, pois está relacionada com o verbo custar. Na segunda frase, temos: o sapato é caro. Nesta frase, a palavra caro é um adjetivo, pois está relacionada com o substantivo sapato. No segundo exemplo, temos a frase: a comida está boa. Nessa frase, a palavra boa é um advérbio, pois está relacionada com o verbo estar. E na segunda frase, temos: a pessoa é boa. Aqui, já a palavra boa é um adjetivo, pois está relacionado com o substantivo pessoa.